Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O aroma sal e a terra molhada invadiu o carro mal saí da autoestrada. 3 anos. Tinham passado 3 anos desde que pus os pés na minha ilha, São Miguel. O ar dos Açores era diferente do de Lisboa, mais puro, mais pesado, carregado de uma memória que doía como um dente cariado. A estrada serpenteava entre sebes de hortênsias azuis e violetas, tão vibrantes que quase doíam aos olhos. O nevoeiro, uma bruma cinzenta e úmida, descia das montanhas e envolvia tudo num silêncio sobrenatural. Estava em casa, mas sentia-me uma estranha. A casa dos meus pais, uma vivenda branca com molduras azuis, encostava-se à colina como se fizesse parte da paisagem. A minha mãe, mais magra e com mais cabelos brancos do que recordava, recebeu-me com um abraço que me tirou o ar. Leonor, minha menina, finalmente! O seu sorriso era terno, mas os seus olhos traíam uma preocupação que não conseguia disfarçar. A doença do meu pai, um lento e implacável desgaste, pairara sobre a família como uma sombra, e era esse o fio que me puxava de volta para o meu ninho. Foi então que o vi. Afonso, o meu meio-irmão, estava parado no vão da porta, a observar a cena com uma impassibilidade que me gelou o sangue. Não era o rapaz de sorriso fácil com quem partilhara segredos de adolescência e que me protegera dos valentões da escola. Este Afonso era um homem. Os seus ombros, outrora delgados, eram agora largos, moldados pelo trabalho no barco de pesca. O seu cabelo escuro, mais comprido, caía-lhe sobre a testa de uma forma desleixada. Mas foram os seus olhos que me prenderam. Castanhos, como os meus, mas onde os meus refletiam a luz do mar, os dele eram como poças profundas e estagnadas, impenetráveis. Não vais cumprimentar a tua irmã, Afonso. A voz da minha mãe soou forçadamente animada. Ele aproximou-se, lento, calculista. O seu abraço foi rápido, um contato formal e vazio. A sua pele estava fria. Leonor, a cidade não te mudou muito. A sua voz era grave, um sussurro rouco que parecia carregar o peso do oceano. E tu, não mudaste nada. Menti. Ele mudará tudo. A sua presença, outrora uma fonte de conforto, era agora uma muralha. Os dias seguintes foram um exercício de tensão não dita. Ele evitava-me. Se eu entrava na cozinha, ele saía. Se tentava puxar conversa sobre os velhos tempos, ele respondia com monossílabos. A sua frieza era uma agressão passiva que me deixava sangrar por dentro. O que eu lhe tinha feito para merecer este ódio? Uma tarde, a solidão e a curiosidade falaram mais alto. Lembrei-me do antigo estúdio do meu pai, um pequeno anexo no fundo do jardim que Afonso agora usava como oficina para tratar das suas redes e apetrechos de pesca. A porta rangeu, quebrando o silêncio pesado. Lá dentro, o cheiro era uma mistura de gasóleo, tinta e maresia. A luz do fim de tarde entrava por uma janela poeirenta, iluminando partículas de pó que dançavam no ar. Foi então que o vi. Ele estava de costas para mim, concentrado numa secretária cheia de papéis. Não me ouviu entrar. Com um movimento brusco e raivoso, pegou num caderno de esboços e começou a rasgar páginas, atirando os pedaços para um canto com um som de frustração abafada. O meu coração acelerou. O que o deixará tão perturbado? E foi então que os meus olhos se focaram na parede atrás dele. Não eram mapas de marés ou fotografias de peixes. Era eu. Dezenas de fotografias. Umas a preto e branco, outras a cores, coladas com fita ou presas com percevejos. Eu a ler no cais, com o vento a brincar com meu cabelo. Eu a rir com uma amiga à porta do café central da vila. Eu a olhar para o horizonte no miradouro da Lagoa do Fogo. Fotografias roubadas, íntimas, que capturavam momentos nos quais eu nem sequer sabia que ele estava presente. Não era apenas um álbum. Era um santuário. Uma obsessão congelada no tempo. Um arrepio percorreu-me a espinha. Ele não me odiava.
Aquilo era algo muito mais complexo, muito mais perigoso. Ele estava tão absorvido no seu turbilhão que não notou a minha presença. Eu recuei, pisando uma tábua solta que rangeu. Ele congelou, mas não se virou. A sua espinha dorsal ficou rígida. Eu saí dali a correr, o coração a bater descontroladamente no meu peito. A imagem daquela parede queimada na minha retina. A partir daquele momento, nada seria igual. A frieza dele ganhará um novo significado. Cada olhar seu, que eu antes interpretava como hostil, tornou-se carregado de uma intensidade assustadora. E, no silêncio da minha mente, uma pergunta ecoava, aterradora e inevitável. O que faria ele se soubesse que eu agora também guardava um segredo seu? A descoberta na oficina transformou a casa num campo de batalha silencioso. Cada som do velho casarão, o rangido das tábuas do soalho, o sussurro do vento nas frestas, parecia ecoar o segredo que agora carregava dentro de mim. A imagem daquela parede, forrada com os meus momentos roubados, queimava-me a retina. Já não via Afonso como um irmão distante e amargurado, mas como um estranho perigoso, cujos olhos me despiam a alma sem que eu soubesse. Nos dias que se seguiram, evitei-o com uma determinação quase febril. Descia para o pequeno almoço depois de ele ter saído para o barco. Trancava-me no meu quarto ao ouvir os seus passos no corredor à noite. A minha mãe, sempre perceptiva, notou a dança estranha que encenávamos. Leonor, está tudo bem entre tu e o Afonso? Perguntou uma manhã, enquanto partilhávamos uma chávena de chá preto, o seu olhar cheio de uma preocupação maternal que me fez sentir uma impostora. Claro, mãe. Ele parece diferente, só isso. E eu também. São muitos anos. A mentira saiu-me da boca com um sabor amargo. Como poderia eu confessar-lhe que o seu enteado tinha um santuário secreto dedicado à sua própria filha? Mas, como a maré que inevitavelmente volta à costa, o destino forçou o nosso reencontro. O motor do barco do Afonso avariou a poucos metros do cais, e ele precisou de ajuda para o rebocar. Não pude recusar. Enquanto puxávamos juntos a corda molhada e áspera, os nossos braços quase a roçarem um no outro, senti a tensão a pairar no ar úmido, mais pesada do que o próprio barco. Ele não me olhava, concentrado na tarefa, mas os seus músculos tensionados e a mandíbula apertada denunciavam a tempestade interior. Foi nessa noite que ele me procurou. Bateu à minha porta com 2 copos de vinho verde na mão. A sua expressão era indecifrável. Precisamos de falar, Leonor. A sua voz era um fio de som, mas carregada de uma autoridade que me fez anuir em silêncio. Sentamo-nos no alpendre, virados para o Oceano Negro, onde as luzes dos barcos de pesca cintilavam como vagalumes aquáticos. O silêncio entre nós era espesso, palpável. Ele bebeu um gole longo do vinho antes de começar. Encontraste o meu arquivo. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. A sua voz era plana, sem vestígios da fúria que eu testemunhara. Por que, Afonso? A minha voz saiu como um sussurro trêmulo. Por que aquelas fotografias? Ele virou-se para mim, e pela primeira vez, não desviou o olhar. Na penumbra, os seus olhos já não pareciam poças estagnadas, mas sim o próprio oceano noturno, profundos, perigosos e infinitamente tristes. Porque eras a única coisa bonita neste lugar. Porque quando partiste, levaste a luz contigo. E eu fiquei aqui, na escuridão. As fotografias eram uma forma de a trazer de volta. De te manter perto. A sua confissão não foi dramática, foi um facto simples e devastador, lançado ao mar da noite como uma âncora. O meu coração batia com tanta força que eu temia que ele o ouvisse. A sua solidão era tão vasta e tangível que quase conseguia tocá-la. A minha raiva começou a dissolver-se, substituída por uma compreensão dolorosa. Ele não era um monstro, era um náufrago. Mas não me conheces, Afonso. Conheces uma versão de mim que congelaste no tempo.
Argumentei, a minha voz mais firme. Ele inclinou-se para a frente, o seu cotovelo quase a tocar no meu. O calor do seu corpo era uma presença intensa. Então deixa-me conhecer-te. A ti, não a ela. O seu pedido foi um sussurro áspero, carregado de uma vulnerabilidade que me desarmou completamente. Na manhã seguinte, algo tinha mudado. Em vez de evitar a sua presença, procurei-a. Fomos até as Furnas, as grutas vulcânicas junto ao mar. A água era de um verde esmeralda translúcido, tão clara que conseguíamos ver os cardumes de peixes prateados a nadar entre as rochas negras. Enquanto mergulhávamos, os nossos corpos a cortar a água gelada, senti um peso a levantar-se dos meus ombros. Rimos, pela primeira vez em semanas. Foi um som estranho e maravilhoso, como uma melodia esquecida. À tarde, caminhamos pela costa, e ele mostrou-me os seus lugares secretos. Uma piscina natural escondida entre rochas basálticas, um miradouro onde as gaivotas nidificavam. Ele falou. Falou sobre a pressão de manter o negócio da família, sobre o medo de falhar, sobre as noites intermináveis no barco, com apenas as estrelas e o som das ondas por companhia. E eu falei. Falei sobre a solidão de Lisboa, sobre a pressão dos estudos, sobre os relacionamentos falhados que nunca chegaram a ferir-me porque nunca me tocaram de verdade. Com cada palavra, cada confissão, o fantasma daquelas fotografias começou a desvanecer-se. Já não era um ícone num altar. Era uma pessoa. E ele, aos meus olhos, deixou de ser um predador para se tornar no meu cúmplice na solidão. O perigo já não residia na sua obsessão, mas no modo como meu próprio coração começava a responder à sua dor. A atração proibida que sempre pairara entre nós, como um fio elétrico, agora estava carregada de uma intimidade perigosa e totalmente nova. E eu, pela primeira vez, não queria cortá-la. A intimidade que cresceu entre nós era como o nevoeiro dos Açores, doce, envolvente, mas capaz de nos fazer perder o rumo. Já não éramos duas ilhas separadas por um oceano de silêncio, mas sim um arquipélago, ligado por pontes invisíveis de compreensão e de um afeto que não ousávamos nomear. Os meus medos iniciais dissiparam-se, substituídos por uma curiosidade perigosa e por uma atração magnética que cada dia se tornava mais difícil de ignorar. Os meus pais notaram a mudança. A minha mãe observava-nos a partilhar segredos à mesa de jantar com um sorriso terno, mas nos seus olhos lia-se um lampejo de inquietação. É bom vê-los assim, unidos outra vez, comentou, mas a sua voz tinha a suavidade cautelosa de quem mexe em águas paradas, com medo do que pode estar escondido nas profundezas. Uma tarde, Afonso sugeriu que fossemos até a Lagoa das Sete Cidades. O céu estava de um azul intenso, sem uma nuvem, e o ar carregava o perfume doce das hortênsias. Do miradouro, a vista era de cortar a respiração. As duas lagoas gêmeas, uma azul e outra verde, repousavam no fundo da cratera vulcânica como duas joias polidas pela natureza. Eram daqueles lugares que parecia existir fora do tempo, fora das regras. Caminhamos pela margem da Lagoa Azul, em silêncio. Não era o silêncio tenso dos primeiros dias, mas um silêncio cúmplice, cheio de palavras não ditas. Os nossos braços roçavam-se a cada passo, e cada contato, por mais acidental que fosse, provocava um choque elétrico que me percorria o corpo todo. Sabes qual é a lenda destas lagoas? Perguntou Afonso, a sua voz suave quebrando o silêncio. Abanei a cabeça, os olhos fixos na água cristalina. Dizem que uma princesa e um pastor se apaixonaram. O pai da princesa proibiu o amor deles. Quando se separaram, as suas lágrimas formaram estas duas lagoas. As suas cores refletem os seus olhos. Ela tinha olhos azuis, ele tinha olhos verdes. A história pairou no ar entre nós, carregada de significado. Um amor proibido. Um sofrimento eterno cristalizado na paisagem. Senti as suas palavras como um prenúncio, um aviso que chegava tarde demais. É uma história triste, murmurei,
o meu olhar a encontrar o dele. É a história de todos os que amam contra as regras, respondeu, sem desviar os olhos. Naquele momento, sob a vastidão do céu açoriano, com o peso da lenda a pairar sobre nós, algo dentro de mim deslocou-se. A linha que separava o amor fraterno de algo mais, algo profundo e proibido, desvaneceu-se por completo. Já não conseguia negar o que sentia. Já não era apenas compreensão ou compaixão. Era algo muito mais forte, muito mais aterrador. Ele deve ter lido a rendição nos meus olhos. Lentamente, como se movesse sob a água, ele levantou a mão e tocou-me no rosto. Os seus dedos eram ásperos, marcados pelo trabalho com as cordas e pelas redes, mas o seu toque foi de uma ternura infinita. Era o toque de um homem, não de um irmão. Um calafrio percorreu-me a espinha, mas não me afastei. Pelo contrário, inclinei-me para o seu contato, fechando os olhos. Não nos beijamos. Aquele momento era demasiado precioso, demasiado frágil, para ser consumido por um gesto que pudesse ser considerado pecaminoso. Em vez disso, ficamos ali, imóveis, os nossos rostos tão próximos que conseguia sentir o seu hálito quente na minha pele. O mundo à nossa volta, as lagoas, o céu, a lenda, desapareceu. Só existíamos nós dois e a verdade avassaladora que finalmente tínhamos coragem de enfrentar. Leonor. O meu nome saiu dos seus lábios como uma prece, um pedido de perdão e uma declaração ao mesmo tempo. Não consegui responder. As palavras tinham se evaporado. Em vez disso, entrelacei os meus dedos com os dele, sentindo a força da sua mão envolver a minha. Aquele simples gesto, de mãos dadas, foi mais íntimo, mais transgressor, do que qualquer beijo poderia ter sido. Era um pacto silencioso, um reconhecimento mútuo de que tínhamos cruzado uma fronteira da qual não havia regresso. O caminho de volta para o carro foi feito em silêncio, mas as nossas mãos permaneceram unidas. Já não era uma atração secreta ou uma obsessão do passado. Era algo real, tátil e profundamente perigoso. Tínhamos aberto a porta para um mundo novo, um mundo onde éramos apenas um homem e uma mulher. Mas o preço a pagar por esse paraíso prometido era a possível destruição de tudo o que conhecíamos. E, olhando para o nosso reflexo unido nas águas tranquilas da lagoa, perguntei a mim mesma se, quando a tempestade chegasse, a nossa frágil embarcação resistiria. O regresso a casa, depois daquele dia nas 7 cidades, foi como entrar num sonho do qual não queríamos acordar. O ar dentro do carro estava carregado de uma nova energia, uma corrente silenciosa que fluía entre nós, mais poderosa do que qualquer palavra. As nossas mãos, agora familiarizadas com o calor uma da outra, encontrarão-se novamente sobre o banco, os dedos entrelaçados como se tentassem fundir-se. Cada olhar trocado era uma confissão, cada roçar de braços, uma promessa. Éramos cúmplices num segredo glorioso e aterrador. Mas os segredos, especialmente os grandes, têm um peso. E esse peso começou a manifestar-se assim que atravessamos a porta de casa. A minha mãe esperava por nós na cozinha, o seu rosto iluminado pela luz suave do lusco-fusco. O seu sorriso, outrora um farol de calor, pareceu congelar quando nos viu entrar. Os nossos olhos estavam brilhantes, as nossas faces coradas pelo vento e pela emoção. E, mais importante, ainda trazíamos conosco o eco do paraíso proibido que havíamos partilhado. Estavam com saudades das lagoas, não estavam? Perguntou ela, a voz deliberadamente leve enquanto nos servia um chá de ervas. Os seus olhos, porém, eram como 2 faróis, a varrer os nossos rostos à procura de uma verdade que ela talvez já suspeitasse. Sim, mãe. Estavam lindas como sempre, respondi, sentindo o calor a subir-me ao rosto. A minha voz soou estranha, demasiado alta para o silêncio da cozinha. Afonso, ao meu lado, permanecia em silêncio. Sentia a sua rigidez, a sua postura defensiva. Ele também sentia o escrutínio. A minha mãe não era uma mulher ingênua.
Ela, que criará os dois, que nos vira crescer de crianças a adultos, conseguia ler as mudanças mais subtis na nossa dinâmica. Nos dias que se seguiram, a casa transformou-se num palco onde representávamos uma peça de normalidade. Ríamos à mesa de jantar, falávamos sobre o tempo, sobre os vizinhos, sobre o trabalho no barco. Mas por baixo dessa superfície calma, uma tensão subterrânea fervilhava. A minha mãe começou a fazer pequenos comentários, sondagens disfarçadas de conversa casual. Estão a passar tanto tempo juntos. É bom ver. Quase como nos velhos tempos, não é? O seu olhar fixou-se em mim, procurando uma confirmação, um sinal de alarme. Ou, dirigindo-se a Afonso, a Leonor sempre foi a tua princesinha, não foi, Afonso? Lembro-me de como a defendias na escola. Cada uma dessas frases era um alfinete, a espetar-se na bolha do nosso mundo privado. A palavra princesinha ecoou na minha mente, uma recordação dolorosa da lenda das 7 cidades. Estávamos a tornar-nos neles? O nosso amor estava destinado a ser apenas uma lenda triste, uma mancha na história da família? A pressão começou a cobrar o seu preço. Uma noite, acordei a suar, o meu coração a martelar dentro do peito. Tinha sonhado que a minha mãe descobria tudo, e o seu rosto, outrora cheio de amor, estava distorcido por uma desilusão tão profunda que me fez acordar a chorar. Já não conseguia distinguir o paraíso do inferno. Os toques furtivos de Afonso, que antes me davam asas, agora traziam consigo uma culpa corrosiva. A gota de água foi um e-mail. Chegou numa manhã cinzenta, o tipo de manhã em que o céu e o oceano se confundem num só manto de névoa. Era da empresa de arquitetura no Porto. Ofereciam-me o estágio dos meus sonhos. Era minha escapatória, a minha tábua de salvação para a volta à normalidade. Uma oportunidade de fugir do olhar penetrante da minha mãe, do peso do nosso segredo, da intensidade avassaladora dos sentimentos de Afonso. Mostrei-lhe o e-mail no seu estúdio, o meu tablet a tremer-me nas mãos. Ele leu em silêncio, o seu rosto uma máscara impenetrável. Quando finalmente ergueu os olhos, o que vi neles não foi raiva, nem tristeza. Foi resignação. Vais aceitar? Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Não sei, Afonso. Não sei de nada. A minha voz quebrou. Isto, nós, está a consumir-me. A mãe desconfia de algo, eu sinto. Ele aproximou-se de mim, mas eu recuei. O seu toque, outrora o meu porto seguro, agora parecia a centelha que poderia incendiar o nosso mundo. Então foge, Leonor, sussurrou ele, a sua voz um misto de amargura e compreensão. Foge para o teu mundo limpo e organizado de arquitetura. É mais fácil do que enfrentar isto, não é? As suas palavras cortaram-me mais profundamente do que qualquer grito. Ele tinha razão. Eu estava a ser uma cobarde. Estava prestes a trocar a verdade do que sentia pela segurança de uma vida que já não me pertencia. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para o teto e senti o preço do nosso paraíso. Ele era feito de mentiras sussurradas, de toques roubados e do medo constante de ser descoberta. E, pela primeira vez, questionei se aquele amor, por mais intenso que fosse, valia a destruição de tudo o que eu era. A minha decisão pendia sobre mim como uma lâmina, e eu sabia que, qualquer que fosse a minha escolha, alguém iria sangrar. A manhã da minha partida chegou envolta num manto de nevoeiro espesso, tão denso que parecia querer esconder a ilha de mim, ou a mim da ilha. A minha mala, agora fechada e colocada à porta, era um objeto estranho e hostil, um símbolo da minha traição. O silêncio na casa era opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede da sala, que contava os segundos que me restavam. A minha mãe abraçou-me com uma força inesperada, como se tentasse manter-me ali através da pura força de vontade. Tem cuidado, minha filha. E liga-me quando chegares. Os seus olhos procuraram os meus, e pela primeira vez, vi nelas não só preocupação,
mas uma pergunta não formulada, um medo que nem ela mesma ousava nomear. O meu pai, enfraquecido pela doença, acenou-me de sua cadeira, um sorriso triste nos lábios. Faz-nos orgulhosos, Leonor. Afonso não estava lá. Um nó de dor e alívio apertou-me a garganta. Talvez fosse melhor assim. Um adeus seria insuportável. Seria real. Enquanto o táxi percorria a estrada sinuosa em direção ao aeroporto, a cada curva, a minha casa, o meu passado, a minha culpa, ficavam para trás. Mas o peso no meu peito não diminuía. Aumentava. O aeroporto de Ponta Delgada era um formigueiro de pessoas, mas eu sentia-me completamente sozinha. Entrego a minha mala, passo o controlo de segurança, todos os gestos mecanicamente, como um autômato. O voo para o porto estava anunciado no painel. Um voo direto para minha nova vida. Para a fuga. E então, vi-o. Ele estava parado do outro lado do vidro da sala de embarques, junto à entrada dos check-ins. Não se tinha ido embora. Estava simplesmente ali, de pé, as mãos enfiadas nos bolsos do seu casaco, a observar-me. A distância entre nós era de apenas 20 metros, mas era um abismo intransponível de segredos, de moralidade e de medo. O seu rosto estava pálido, marcado por uma dor tão profunda e silenciosa que me fez parar o coração. Os nossos olhos encontrarão-se através do vidro. Não houve um sorriso, nem uma lágrima. Apenas um reconhecimento mútuo da devastação que tínhamos criado. Naquele olhar, passou tudo. Os verões da nossa infância, a sua solidão, as fotografias secretas, o toque das suas mãos nas minhas, o calor do seu corpo junto ao meu nas margens da lagoa. Foi um adeus, um pedido de desculpas e uma declaração de amor eterno, tudo ao mesmo tempo. O anúncio final do meu voo ecoou pelo terminal, uma voz metálica e impessoal que me arrancou daquele momento suspenso no tempo. Embarque imediato, voo TP-789 com destino ao porto. Um soluço escapou-se-me. A minha mão tremeu ao pegar no meu cartão de embarque. Ele, do lado de fora, viu o meu tremor. Lentamente, como se movesse contra a força da própria gravidade, ele tirou a mão do bolso e levantou-a, a palma voltada para mim, num gesto silencioso de despedida. Era um gesto de rendição, de aceitação do meu destino. E do nosso. As minhas pernas pareciam de chumbo enquanto caminhava em direção à porta de embarque. Cada passo era uma agonia, uma luta entre o dever e o desejo, entre o amor à minha família e o amor por ele. Atrás de mim, estava o meu irmão, o homem que me conhecia como ninguém, o meu grande amor proibido. À minha frente, estava a minha vida, o meu futuro, a normalidade. Ao passar a porta, virei-me uma última vez. Ele ainda estava lá. Um homem sozinho numa multidão. A sua figura forte e resoluta agora parecia incrivelmente frágil. E então, sumiu-se da minha vista. Sentei-me no meu lugar no avião, a tremer, as lágrimas a correrem-me silenciosamente pelo rosto enquanto o avião descolava, rasgando o nevoeiro. Lá embaixo, a ilha desaparecia, um sonho verde e azul que ficava para trás. Eu tinha feito a minha escolha. Escolhi a fuga. Escolhi a dor da saudade em vez da dor do escândalo. Escolhi viver uma meia-vida, sabendo que tinha deixado para trás a outra metade da minha alma. Mas enquanto o avião ganhava altitude e as nuvens engoliam São Miguel, uma única pergunta martelava na minha mente, uma pergunta que sabia que me iria assombrar para sempre. Teria eu sido corajosa ao fugir, ou teria sido a maior cobardia da minha vida? O destino agora era o porto, mas o meu coração tinha ficado para sempre nos Açores, enterrado no fundo do olhar daquele que era, e sempre seria, o meu grande e impossível amor. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.